E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Leonardo Dias aqui. Último episódio da série Poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou dar spoiler do nosso convidado, então roda a vinheta que já a gente vai revelar ele. Então, galera, como foi mencionado agora há pouco, temos um convidado especial. E quem é? Eu! Ele. Gordinho Church. Gordinho Church. Dani Bolinha também tá aqui de convidado especial com a gente hoje, tá bom? Vale ressaltar isso daí. Então, gente, como foi mencionado, hoje é o último episódio da série Poder que se aperfeiçoa na fraqueza. E nada melhor do que a gente mencionar o testemunho do nosso querido pastor Sebastião, né? Então, vamos dar start aqui. Pergunta, satisfação te entrevistar. Passou minha? Bem-vindo, mano. Então, Já era. Mano, como é que foi assim? A gente conhece teu testemunho, Deus te deu uma palavra quando você tinha 13 anos? 13 anos, cara. Como é que foi que você conheceu Jesus, pra começar? Olha, primeiro, eu acho muito legal esse tema. Uma pergunta muito bem colocada. Porque as pessoas acham que para conhecer Jesus tem que ir na igreja, tem que frequentar a igreja, tem que participar de alguns ritos e tal. Na verdade, você vai conhecer a Deus quando você chamar pelo teu pai, né? Isso é tão fato, é tão verdadeiro que Moisés foi chamado quando era um assassino. Ele não estava numa igreja, não estava num templo. O cara tinha matado alguém, o cara estava trabalhando, era um fugitivo. E naquele momento ali, Deus vai e o convoca para uma missão. A mesma coisa Paulo. Paulo não estava na igreja, Paulo estava indo para matar crente, para matar pessoas. E ele é convocado para a missão no meio do caminho. Então, quando você é escolhido por Deus e Deus tem um propósito na sua vida, esse momento de encontro não necessariamente tem que ser numa igreja ou num lugar. E não foi diferente comigo. Eu tinha 13 anos de idade, por ser o filho mais velho da casa, eu tinha a responsabilidade já de cuidar dos meus irmãos. E só meu pai trabalhava em casa, porque imagina, 6 pessoas pequenas em casa, a mamãe tinha que cuidar só de criança pequena, tinha criança de colo. E o papai se acidentou. E aí a gente ficou passando necessidade, porque tem que esperar INSS, essas coisas, já ganhava um salário mínimo. Para viver em 8 pessoas, você imagina a situação. Então foi quando eu fui atrás da minha casa e clamei por Deus. Eu não estava numa igreja em nenhum lugar. Esse foi o meu encontro. E eu falei para Deus, chorando, eu me lembro, eu tinha 13 anos de idade, eu chorando, falei, Senhor, meu Deus, eu não sei nem como falar com o Senhor uma palavra bonita, eu nem sei, eu não tenho nem como chegar para falar com o Senhor, eu nem sei nem uma reza inteira, uma oração inteira, mas eu estou angustiado, o que eu vou fazer? Eu gostaria que o Senhor me ajudasse, que não faltasse comida para os meus irmãos, que o Senhor me ajudasse, chorando muito, o rosto banhado em lágrimas. E aí eu ouvi uma voz que até hoje me arrepia até de falar, que quando essa voz forte, meiga, me disse atrás de casa, aquela casa muito simples, muito humilde, eu te abençoarei. Uma palavra forte, cara. Aí eu falei assim para Deus, se o Senhor me abençoar e não faltar comida nem alimento para os meus irmãos, eu vou construir o maior templo que essa cidade já viu para o seu nome ser adorado. E nós estamos aqui dentro do templo. A gente está na promessa hoje aqui, ó, o cumprimento da promessa. Estamos dentro hoje sem dúvida, né? Tem uma história, pastor, que o senhor conta, que eu gosto sempre de ouvir, eu queria que você contasse para a galera, de quando o senhor estava numa viagem fora, né, e de repente a sua empresa, pum, pegou fogo. Ah, cara, muito louco. Como é que foi essa história? Pensou em desistir na hora? Eu praticamente falo, mano, tá de palhaçada, tá de zoeira, né? Acho que eu tinha entregado os pontos também. Teria entregado os pontos. Como é que foi pro senhor? Qual foi a reação? Eu aprendi uma coisa muito legal até no tema que vocês estão abordando. Se aperfeiçoar na fraqueza. Né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na hora da necessidade que você tem a ajuda do céu. Você vai só ver anjo se você estiver na cova do leão. Você vai só ver o quarto homem se você estiver na fornalha. Você só vai ver o mar aberto ou nuvens de fogo quando você houver a necessidade de ver. Então muitas pessoas, no seu nível espiritual, ele nunca passou por uma situação que ele precisa do socorro do céu. A gente só vai ter a mesma atitude que teve o servo de Elias, para que Elias orou para que os olhos dele fossem abertos,
porque houve necessidade naquele momento que acontecesse isso. Quando eu cheguei de viagem, eu nunca peguei férias na vida. Eu tenho 56 anos, trabalhei a minha vida inteira, e aí minha filha quis ir para os Estados Unidos, falei, então vamos. Ficamos 14 dias lá, e o dia que nós formos, uma família toda. Se tiver que acontecer alguma coisa, acontece com todo mundo, né? E aí nós fomos, e no meio do caminho voltando, eu desço no aeroporto, aí vem todos os meus gerentes, as pessoas, e dizem assim, nós temos uma notícia para te dar. E eu disse, pois não, dê a notícia. Disse, olha, a empresa que você tinha, ela pegou fogo. Ah, mas pegou fogo? Mas vocês apagaram. Ele disse, não teve como apagar. Mas queimou tudo. Ele disse, queimou tudo. Mas não sobrou nada. Não sobrou nada. Eu fui viajar rico e voltei pobre, né? As pessoas disseram assim, você não tem mais nada. E eu me lembro da palavra que eu disse. Eu disse, o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus permitiu que me fosse tirado, porque em tudo Deus tem um propósito. E eu entendi o propósito de Deus. E aí eu me lembro, era um domingo, eu fui fazer uma oração ainda para o meu sogro que estava internado, e eu saí e fui para a empresa. Cheguei lá, as chamas ainda estavam, a fumaça ainda das chamas estavam acesas. É como se eu tivesse jogado uma bomba numa empresa muito grande, uma empresa muito bem estruturada. A empresa havia se acabado naquele momento. E no trajeto do caminho, eu chorando de novo, né? Eu tenho uma dificuldade para chorar, né? Nossa. Se eu começar a falar em choro, eu começo a chorar. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu estou sozinho, e agora? Deus falou, meu filho, eu nunca te deixei sozinho, olha para cima. Aí eu olhei para cima assim no vidro do carro e eu vi uma legião de anjos voando em meu favor. E isso me fortaleceu, eu disse, eu não estou sozinho, o céu está em meu favor. Nós começamos a andar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto, e nós esquecemos de recorrer ao Pai Nosso que estás no céu. Até Jesus nos ensinou essa oração. E quando eu fiz isso, isso me deu uma força. Eu cheguei lá, as pessoas esperavam, eles dizem isso hoje, eles esperavam que eu ia dizer, ele vai fechar a empresa, vai receber o dinheiro do seguro. Eu cheguei lá e as pessoas disseram assim, e aí o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos recomeçar, porque o Deus que me trouxe até aqui não vai me deixar no meio do mar, Ele vai me atravessar até outra ponta. E as pessoas, quando eu disse isso, as pessoas se revestiram de coragem. Aquela coragem que estava sobre mim, eu não mostrei fraqueza, então aquele poder que Deus havia transmitido de fé para mim, foi irradiado para as outras pessoas. Aquelas pessoas trabalhavam com o dobro de potencial. Aí nós começamos a arrastar a lata, puxar tudo aquilo, e em 4 meses e 15 dias, nós colocamos em pé hoje a empresa mais moderna que tem no mundo, no segmento que nós fazemos, porque Deus foi conosco. Nossa. Só para o pessoal de casa entender, depois que aconteceu toda essa questão, que a empresa pegou fogo, qual que é a postura da empresa SZR hoje no mundo? Qual que é a postura dela? Hoje você é campeão mundial, você está ganhando tempo, como que está hoje? Cara, é muito legal, sabe por quê? Porque o mal que as pessoas querem te fazer, vão te promover. Cara, Daniel foi promovido com a maldade do rei, cara. Sadraque, Mesaque e Abednego foi promovido na Bíblia pela maldade do povo. A mulher prostituta, até hoje ela está na Bíblia porque as pessoas queriam matar ela, a maldade promoveu ela. A maldade trouxe ela com uma página na Bíblia. A maldade que as pessoas querem fazer por você, o céu transforma a maldade em bem. O que aconteceu? A nossa empresa, que não era tão grande, começou a ser transmitida pela Rede Globo. E o Brasil e o mundo começou a conhecer a nossa empresa. Olha, SZR pegou fogo, SZR pegou fogo, TVT pegou, SZR, TVT pegou fogo. O jornal, o diário, todo mundo, essa empresa pegou fogo. E é porque que empresa é essa? Olha, que empresa é essa? A empresa do Sebastião, assim, e aí, queimou? Não queimou não. Deus nos deu estratégia, a gente não parou em momento nenhum. É que vai longo para dizer todas as saídas que Deus nos deu. E Deus nos deu essa estratégia. E Deus transformou o mal em bem. Qual que é a posição da empresa hoje? A empresa é líder mundial no segmento, é a empresa mais moderna e mais tecnológica. Aquilo que era antigo, velho, o fogo purificou. E quando nós retificamos, reestruturamos, aí entra o poder do recomeço, cara. Deus às vezes te zera para você recomeçar.
né? Muito legal isso que eu vou te dizer agora. Deus vai deixar você passar pelo mar, mas os teus inimigos não vão passar. Eles vão morrer no meio do mar, porque aquele caminho é só teu. Eles podem ir até no meio do caminho, mas o mar vai se fechar. Só que assim, não vai acabar a luta. Porque depois que você atravessar o mar, tem gigante do outro lado. Só que você está fortalecido, porque você andou no deserto. Já tá calejado, você viu a grandeza de Deus e isso vai te dar força. Então é isso. Primeiro, ouça, não caia no mesmo erro que as outras pessoas caíram. Porque os nossos pais, eles têm muito para nos ensinar e muito para nos atrasar. Então, honrar pai e mãe é pegar o que eles têm de bom e transferir para a nossa vida e ganhar tempo, ganhar anos de vida.